Regimentar o vereador Antônio Luiz Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, há poucos instantes atrás, foi aqui discutido e votado o veto do prefeito municipal ao projeto de lei de minha autoria, que trata sobre orientação quanto ao descarte de medicamentos com data de validade vencidas. Este projeto tramitou nesta casa, contando com o apoio integral dos senhores vereadores, o que eu agradeço 100%. Todavia, senhor presidente, o senhor prefeito municipal, talvez por ser engenheiro, né, talvez por não entender nada o que é hoje projetos que tratam da educação ambiental, que tratam da preservação do ambiente, que tratam da melhor forma possível do descarte de medicamentos, talvez por ser engenheiro, conhecer muito de tapete preto, ousou vetar o projeto porque considera ilegal e contrário ao interesse público. Eu me socorro do parecer emanado pelo presidente da Comissão de Justiça e Serviço Público e também apoiado pela Comissão de Constituição e Justiça, que fala o seguinte: o que é o projeto? O projeto orientava o cidadão, quando de posse de um medicamento vencido, e isso é comum, em sua casa não fizesse o descarte na pia, no vaso sanitário e no lixo comum. E no parecer da Comissão de Justiça e Serviço Público, assegura que o jornal Gazeta do Povo, vejam bem, a Gazeta do Povo informa que por falta de informação ou desconhecimento sobre os postos de coleta, a maioria das pessoas acaba fazendo o descarte de forma inadequada dos medicamentos. Um estudo feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas Oswaldo Cruz entrevistou 1.009 pessoas na cidade de São Paulo e mostrou que apenas 2,7% dos entrevistados já haviam recebido alguma orientação sobre o descarte de medicamentos vencidos. O levantamento, portanto, feito por uma faculdade de ciências farmacêuticas, constatou que 75% das pessoas descartam o medicamento no lixo doméstico e 6% jogam na pia ou no vaso sanitário. Portanto, estamos aqui tratando de 81% dos entrevistados descartam de uma forma indevida os medicamentos já vencidos. E mais, 92% das pessoas nunca perguntaram sobre a forma correta de fazê-lo. Então, nós não temos um prefeito que veta o projeto, certamente não vai nem aceitá-lo que esse tipo de informação chegue aos estudantes. Um prefeito que veta este projeto, por considerar ilegal e contrário aos interesses públicos, né, e que ainda possui da vigilância sanitária uma fundamentação, que eu não acredito que um técnico da vigilância sanitária possa entender que esses medicamentos já são hoje coletados pelas farmácias, que as pessoas, ao terem o medicamento vencido, levam para os postos de saúde, que não é verdade, e o que eu tenho de informação é que os postos de saúde do nosso município descartam material contaminado no lixo comum. Por quê? O pai de uma família que não orienta o seu filho a fazer o certo, certamente o seu filho não vai aprender. Se o pai que mora numa casa não ensina como fazer dentro da sua casa, certamente isso não vai acontecer. E no fundo, um prefeito municipal, ele é um síndico, como se fosse um síndico num prédio, ele é um pai de uma família que tem que dar a devida atenção, inclusive para orientar a sua bancada e não forçar a sua bancada a rejeitar o veto. Mas o bom cabrito não berra, porque eu tenho certeza que a partir dessa semana e das próximas, a população que estiver me ouvindo, ao terem uma aspirina vencida, um xarope vencido, levem para o posto de saúde municipal mais próximo.
e entreguem de uma forma ordeira, de uma forma educada para o primeiro atendente que tenha. E ele certamente vai receber. E ao não ter o local, mandem para o gabinete do prefeito e mandem para a coordenadoria da vigilância sanitária. Eu queria falar, senhor presidente, eu sou autor de uma lei que trata sobre a obrigatoriedade de provimento de compartimentos para uso dos empregados, zeladores, faxineiros. Isso desde 2001. Porque os nossos prédios que eram construídos com belas recepções de mármores, de granito, nem ao menos comportavam um banheiro exclusivo para os faxineiros e vigias, não tinham, por exemplo, um quarto para eles trocarem as suas roupas e tomarem os seus banhos, tendo em vista que a maioria tem um turno de trabalho de 12 horas. Fui autor também, com apoio dos senhores vereadores, inclusive vários desses projetos, na época, nem sancionados pelo prefeito foi, foram promulgados pelo presidente da Câmara. Um desses vereadores que promulgou leis da minha autoria foi o vereador Carlos Assalino, por exemplo. Foi o vereador Édio Vieira, foi o vereador, inclusive, Adir Xavier. Um outro projeto trata sobre disposição da padronização de sinalização portátil, que é a padronização e sinalização das calçadas, 2002. Agora, este ano, o prefeito lançou, no ano passado, nesse ano, a implantação da calçada padrão em São José. 8 anos se passaram. 8 anos se passaram, mas que bom que um dia reconheceram que esta lei existe e pode ser feita. Sou autor também de uma outra lei de 2003 que exigiam que os postos de serviços de instituições bancárias fossem obrigados a promover o atendimento aos usuários e clientes em geral em tempo razoável, com instalação de bebedouros, com banheiros para ambos os sexos. E fico feliz que também este projeto foi vetado, foi derrubado o veto, foi promulgado por essa casa. E fico feliz quando vejo a vereadora Mary, com ela, o vereador Edilson, principalmente batalhando para que as filas acabem nos bancos. Porque, a favor dos poderosos, né, nós sabemos que há sempre uma proteção. E esta casa é uma casa de fiscalização. Essa casa é uma casa para fazer com que o executivo cumpra minimamente o direito do cidadão. E cito aqui 3 leis, porque nós vamos voltar novamente no mês de agosto, retirando, talvez, 1 ou 2, 3 palavras que tenho aqui neste projeto, para retornar novamente com a obrigatoriedade de que nossos postos de saúde recebam os medicamentos vencidos. Eu digo isso porque eu acho que o prefeito municipal, sinceramente, ele acha, e vou falar para a população, o prefeito municipal acha que por ser um homem rico, milionário, poderoso, ele pode ganhar a próxima eleição com uma mala preta, correndo rua por rua. Eu tenho certeza que essa fase de São José já passou. A última gestão é o exemplo disso. O povo foi para a rua, brigou contra a taxa do lixo. O povo foi para a rua, evitou a privatização no setor da saúde e mudou. Esta vez o povo já foi para a rua, lutou por um plano de cargo e salário e está dormindo nessa casa. E eu tenho certeza que essa falta de consciência, o povo de São José não tem mais. O povo de São José é consciente, não é possível mais fazer maquiagem, não é possível mais você trabalhar com o retrovisor fazendo o projeto de 10 anos atrás. Nós precisamos de mais creche, nós precisamos de mais medicamentos nos postos de saúde, nós precisamos de policlínicas, não que demore 4 anos para serem construídas, mas já era para ter sido construído no ano passado, porque a arrecadação esse ano cresceu mais de 30%, vereador. A arrecadação do ano passado cresceu mais de 30%. Eu quero dizer que não serão com vetos dessa natureza, que elas significam retaliações, nem considero retaliações, eu considero burrice. Eu considero um ato burro, um ato tolo. Vetar um projeto que tenta forçar
os postos de saúde a recolherem, serem obrigados a recolherem os medicamentos vencidos. É um ato tolo, né? É um ato de uma ingenuidade a toda prova. Portanto, tenho vários outros projetos que nós vamos insistir, como é o projeto do vereador Geraldo, aprovado por essa casa, em vigor, que trata do Diário Oficial Eletrônico, que reduz imensamente os custos de publicidade. E este projeto é uma lei, o prefeito municipal assumiu o compromisso, uma parcela do meu partido que integrou esse governo contra a minha vontade, que é implantado, não implantou. Por que negar publicar no Diário Oficial Eletrônico quem contrata, quem exonera? Por que deixar de publicar um diário eletrônico, fácil acesso de toda a população? Do que está acontecendo na prefeitura, dos decretos que ele edita, da legislação tributária, que são periodicamente reformuladas, que são regulamentadas. Um diário eletrônico que possibilite o cidadão ter acesso a certidões negativas de débito, vereador Deri. É disso que nós estamos falando. Então, quem fala em cidade digital não pode negar o diário eletrônico, que é um projeto de lei do vereador Geraldo, do meu partido, que comunga hoje das mesmas posições que eu comungava quando disse que não devíamos integrar este governo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para explicações pessoais, em nome de Deus declaro